Somente no tape reading você é capaz de ter stops baratos. E eu vou mostrar para você nesse vídeo o porquê, comparando a análise técnica, o price action, em relação ao tape reading. Se você está começando no mercado, está operando análise técnica, está operando price action no dólar, fica até o final porque o conteúdo é importante para que você entenda quais são as barreiras, o que te faz ser um derrotado dentro da análise técnica no price action no dólar. Fica comigo até o final. Todos querem um stop curto no day trade, porém só o tape read pode te dar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente compara as escolas de análise técnica e tape reading, né, a gente pode até pegar, por exemplo, um price action também, a gente vê dissonâncias entre a questão do gerenciamento de risco, né? Falando aqui especificamente sobre stops, quando a gente olha, por exemplo, para o price action, para análise técnica, o que você consegue entender aí basicamente é, você tem padrões, você delimita seu stop a partir disso e você paga para ver literalmente dentro desse caminho entre o 0 a 0 e seu stop, por exemplo. Diferentemente do tape reading, você está a todo momento captando as informações do mercado e consegue até muitas vezes estopar antes de chegar no seu stop principal, porque o contexto mudou, por exemplo. Eu costumo dizer que no tape reading, no day trade de modo geral, lendo o mercado, em um segundo eu estou correto, no outro segundo eu estou errado. Por quê? Porque o mercado simplesmente mudou a questão da oferta e demanda, que eu disse para vocês no vídeo passado, que é o centro, né, da questão da análise do fluxo por si só, e é o que eu entendo como contexto aí base, né, para o entendimento do tape reading. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que a gente só consegue ter bons stops realmente baratos dentro do tape reading. Pense comigo. Então você está operando um cruzamento de média, você está operando ali um gato enforcado no price action e você tem ali 15 pontos de stop, né? Se você for pegar em média uma análise técnica, você tem ali 15 pontos de stops e até mesmo stops fora do range que o mercado já trabalhou, ou seja, um stop 7 pontos, 5 pontos fora da mínima você comprado. Isso acontece muito, né? Vocês podem aí observar que isso é, de certa forma, até corriqueiro dentro das escolas aí do price action e também da análise técnica. O que eu mais observo aí, que eu acho um problema dentro disso, é que você está sem entender os fenômenos que estão fazendo preço neste momento. E tem que aguentar então a mão e deixar zerar ali com a sua mão cheia. Por quê? Porque você opera probabilidade. Então ainda no meio do seu stop o mercado pode voltar e dar o seu gain na análise técnica. Então se você encerrar a operação antes que isso aconteça, você acaba aí então fragmentando o que eles costumam chamar, né, de gerenciamento de risco ao longo prazo. Meus amigos, é impossível você operar com a mão grande para aguentar toda vez 15, 17, 12 pontos de stop às cegas. Simplesmente colocando a probabilidade para jogo e deixar o mercado rolar. Eu conheço pessoas que operam 1, 2 contratos na análise técnica e conseguem ganhar dinheiro. A grande questão é escalar isso para uma mão maior. Ou seja, quando você começa a aumentar a mão, como é que você vai com 100 contratos aguentar 15 pontos no dólar às cegas? Isso é muito difícil, é impossível. Ou seja, desde o curto prazo até o longo prazo, uma rentabilidade de carteira, que deveria ser exponencial, não acontece dentro dessas escolas por conta disso. A irracionalidade do dólar em relação a seguir padrões, tanto de análise técnica quanto de price action, coisa que eu também comentei no vídeo anterior, faz com que você pague stops caros e muitas vezes a sua rentabilidade seja extremamente prejudicada por conta desse contexto. Quando eu falo de gerenciamento de risco, né, a gente fala muito sobre o risco por si só. E o que ninguém fala para vocês sobre o risco é, o risco é uma função, a função é o perigo versus a exposição. Qual que é o perigo no mercado? Perder. E a exposição? Vamos jogar isso para análise técnica? A exposição é aquele sistema fechado, onde você tem que aceitar aquele stop sempre. Então pensa comigo, você tem R$1.000 na corretora, perdeu 15 pontos com o contrato, são 15% do seu capital inicial. Isso é inviável até mesmo no curto prazo. Então vamos dar um exemplo que você perdeu 15 pontos ali na análise técnica, que é a média que você vê de operações, né, dentro dos setups de análise técnica, de price action também.
E normalmente você vê no tape reading, por média, eu já vou falar mais sobre isso, um stop de 5 a 7 pontos, ou seja, você teria de 3 a 2 entradas para fazer naquele stop que você tomou na análise técnica. Ou seja, você consegue sim, pagar barato no mercado, sim, mais pelo tape reading. O tape reading, pessoal, ele mostra para mim a questão da oferta e demanda, e a partir disso eu consigo ter uma rentabilidade muito bacana em relação aos meus prejuízos. Você pode no tape reading encontrar um stop de 3 pontos, um stop de 5, um stop de 7 pontos. O que eu costumo dizer para o pessoal é, todos os dias são diferentes. Você tem um range, um balanço do mercado que é o natural, né, aquilo que o mercado faz por si só ali naturalmente, diferente em cada dia. Então um dia está 5 pontos, um dia está 7. Como é que eu vou pôr ali então, por média 15 pontos? Não dá, é inviável. Então, aprender a calcular aí, a entender essa dinâmica, que não é nenhum cálculo, né? É uma forma de dizer isso para vocês. Aprender a entender essa dinâmica do deslocamento de preço, que é relativamente fácil. Você entender o quanto o dólar está balançando, faz com que você estope fora desse balanço e consiga ter uma boa rentabilidade. Porque o stop barato, mal colocado, te arrebenta. O stop barato, bem colocado, você vai para frente. Eu disse agora há pouco que você pode até encontrar stops de 3 pontos no tape reading. Sim, mas numa gama de 10, 15 operações, você vai pegar uma com essa não rentabilidade, com esse risco-retorno. Então, critérios são estabelecidos na minha tese de entrada para que eu possa seguir. Eu busco 3 pontos de stop todo dia? Não. Eu busco até no máximo 7 a 8 pontos de stop, mas eu busco aquilo que o mercado está trabalhando. Então, se eu tenho 5 pontos de range, eu não vou buscar 7. Se eu tenho 5 pontos de balanço naquele dia, eu vou buscar um stop por média de 5 pontos. Uma mínima, numa região do VWAP, levando em consideração uma faixa de briga. Tudo isso eu concilio para que eu possa desfrutar de uma boa rentabilidade em relação ao tamanho do meu prejuízo, ao risco de perder no mercado. Ou seja, só pelo que eu já falei que eu consigo ver no tape read aqui, vocês já conseguem ver que é completamente diferente da dinâmica, por exemplo, de uma análise técnica ou price action. Eu consigo entender a questão do deslocamento de preço, os fenômenos que o mercado dá e as regiões importantes e através disso me posicionar. Então, se você vai colocar na sua cabeça, eu vou buscar 3 pontos de stop, você pode fazer isso, só que você vai ter um critério, né, que você vai ter que buscar de 10, 15, 20 operações uma. Eu não acho que exatamente isso seja necessário. É necessário que vocês entendam que o risco é o perigo versus a exposição, coisa que ninguém falou para vocês até hoje. Essa exposição dentro do dólar é o quantas vezes você entra no mercado e o tamanho que você vai estopar. Se você estopar muito curto dentro de um range errado, você vai ser pego pelo balanço e vai ser espizinhado todas as vezes. Se você entender a dinâmica do deslocamento e se apropriar disso para conseguir se posicionar no longo, médio prazo, no curto prazo, você desfruta de uma boa rentabilidade com o stop curto. Isso é stop curto, é definir esses elementos para conseguir entender essa dinâmica. Eu acredito que não seja nada difícil ou impossível. Impossível é você com 100 contratos aguentar todo dia um stop de 15 pontos na análise técnica. Isso é impossível. Então você imagina todo dia você pôr ali para perder 15 mil reais fora do range que você está trabalhando, sendo que você não consegue ter elementos plausíveis para ver se aquilo é realmente viável ou não. Ou seja, você acaba ficando às cegas, literalmente. Bota ali no risco. A grande questão que eu deixo para vocês é: entendam o balanço que o mercado dá. Então é muito fácil vocês perceberem o quanto ele está deslocando, entendam ali as situações que estão ocorrendo, para que vocês não coloquem simplesmente, vou pôr um stop de 3 pontos, mas o balanço está de 5. Não tem condições nenhuma de que isso dê certo, porque simplesmente o movimento natural do mercado vai tirar você. Coloquei ali um range de 5, 6 pontos, por exemplo, eu estou estopando fora da região, eu estou então protegido. Obviamente que ainda assim a gente tem elementos que podem nos trazer um stop, mas tecnicamente falando, isso é muito importante, né? Saber aonde posicionar o stop em relação, entender o balanço, entender que esse balanço do mercado ele é de dia a dia. Um dia está 4 pontos,
outro dia está 7 pontos, outro dia está com 5 pontos. Então, essa interpretação, em 15 minutos de mercado, você consegue fazer. É muito simples entender essa dinâmica. Eu acho que dentro da gama de elementos que nós temos para especular no mercado, o Tapered fornece todos os elementos necessários para uma boa rentabilidade. Quando eu digo rentabilidade, é o quanto eu tenho de stop para o quanto eu tenho de gain. Eu normalmente tenho ali 7 pontos de stop, eu atuo em 5 pontos de gain. Então não chega nem a dar 2 para 1. A grande questão é que a minha assertividade é muito grande, né? Como a maioria dos operadores, né, profissionais de Tapered tem. Eu consigo, dentro dessa situação, ter um ganho exponencial no médio e longo prazo. Porque imagine você tomar no seu primeiro dia, você está operando uma conta de R$1.000, você toma análise técnica 15% para trás. Quando você vai na outra operação, no outro dia para ganhar, você nunca vai deixar 15 pontos correr na sua mão sem que você zere. Porque você tem suportes e resistências acima do seu preço. Você tem um VWAP, você tem um ajuste, você tem elementos que fazem com que você não consiga ter uma caminhada livre, digamos assim, sem riscos embutidos dentro daquela situação. Já no Tapered você consegue ter uma boa alocação do seu stop e ver se essas regiões que são importantes vão prosseguir aí em relação à sua própria tese, ou seja, na sua direção. Quando você entende isso, entende que a análise técnica é importante no Tapered, porque os preços que eu tiro da análise técnica podem ser referências para stop também, e que eu entendo que ser um trader é ser um garimpeiro de boas operações, é procurar boas operações em relação aos gatilhos de entrada, aos fenômenos que eu utilizo, em relação também ao próprio stop junto com o gain. Porque pense comigo, você está na mínima do mercado, você tem 5 pontos ali, maravilhoso, você vai posicionar o seu stop abaixo da mínima. Mas 2 pontos acima você tem o VWAP. Já não ficou tão fácil para você, ou seja, olhar para trás ao mesmo tempo que você olha para frente. Eu tenho barreiras à frente que eu tenho que mitigar o meu risco. Então se eu tenho 2 pontos, 3 pontos logo acima da minha entrada, um VWAP, eu tenho que fazer uma parcial. Isso eu só consigo dentro do Tapered. Não tem possibilidade nenhuma de que você tenha um arcabouço como esse de elementos na análise técnica. É impossível. Por quê? Porque lá é probabilístico. Você entra na probabilidade e tem que deixar correr. Porque se você zera antes, você está quebrando essa probabilidade que no dólar a gente sabe que já não é positiva, né? Deixa o seu like, comente, compartilhe o vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque o conteúdo é muito importante. Você que está começando no mercado, tem o seu grupinho, tem os seus amigos, me acompanhe no YouTube todos os dias às 8h30 e não deixe de compartilhar com os amigos. Um abraço.